Obrigado, irmão Neville. O Senhor o abençoe. Boa noite, amigos. É muito bom estar aqui novamente, hoje à noite, no Tabernáculo, para falar novamente sobre o nosso Senhor e Salvador, com quem todos estamos enamorados. Estou seguro, ou não estaremos sentados neste edifício quente, apertados da maneira que estamos, se não o amássemos. Porque esse é o nosso propósito de estarmos aqui, é expressar a Ele que nós o amamos. Nossa expectativa é grandemente movida quando pensamos em seu tempo de aproximação, à medida que vemos os sinais aparecendo de seu advento. Ansiamos por essa grande hora, quando o veremos. Desde que eu estive aqui o outro domingo, uma semana, houveram mais que partiram para encontrá-lo. Uma foi a senhora Ford. Senhora Levi Ford. Ela tinha 80 anos, uma preciosa mulher. Seu marido faleceu há algum tempo. Ele era um veterano da Guerra Americana e Espanhola. E na história da minha vida mencionei o nome de seu filho. Ele é aquele que ia guardar para mim aquele traje depois que o usou. O traje creio que era traje de escoteiro. E ele, quando fui apanhar a parte dele, havia somente uma perneira que restava. Lloyd talvez esteja aqui hoje à noite, o mesmo rapaz, e eu fiz o funeral de sua mãe o outro dia. E ele me pediu, disse, Billy, desejaria que falasse sobre algo que prove que minha mãe ressuscitará. E o Senhor me deu uma mensagem para isto, sobre uma exata, positiva. Quando a Bíblia, toda a natureza, tudo que Deus criou, fala disto, ela ressuscitará. Quem vai falar contra isso, então? Deus disse isso, prova pela sua natureza, prova pela sua palavra, pela vida dela, tudo mais. Ela tem que ressuscitar. Veja, não há maneira. Os céus e a terra podem falhar, porém isso não falhará. Ela tem que surgir novamente. Então, antes de ontem, um administrador que costumava estar comigo, o Sr. Baxter, muitos relembram-se dele, falou desta plataforma. Sua esposa morreu repentinamente de um ataque cardíaco. Ele está muito abatido e muito triste. E tenho fé que se lembrarão do irmão Baxter em suas orações quando orarem. Ele é um de nossos irmãos, ele vive em Vancouver, Colômbia Britânica, e ele não tem estado comigo agora por vários anos. Soube que sua esposa tinha tido, por assim dizer, um esgotamento nervoso ou algo assim, e então, repentinamente, teve um ataque cardíaco e partiu. Simplesmente não podemos dizer em que tempo vai chamar. Então, quando ele chama, devemos estar prontos. Essa é a razão que nós estamos aqui hoje à noite. Eu estava ali na sala de leitura, no escritório, melhor dizendo, falando com o Sr. Moore. Ele me persuadiu e eu estava tentando falar sobre graça. Queria ter uma reunião aqui pelo Dia de Ação de Graças. Naturalmente, mal conseguiria. E finalmente ele disse, em 3 reuniões você vai pegar aqueles 7 selos mais tarde, então você poderia nos dar uns dias. Finalmente, nós íamos dar-lhe aquela sexta. E agora lhe prometi, então, quinta, sexta, sábado e domingo. E será Pentecostes, fará 50 anos em Louisiana, o Dia de Ação de Graças. Ele caiu há 50 anos atrás em Louisiana. Agora, amanhã de manhã, vamos, de certo modo, insistir que todos não tenham uma escola dominical a qual esteja comparecendo. Veja o nosso precioso irmão Don Ruddle, sei que ele tem escola dominical pela manhã e talvez haja outros ministros aqui daí da vizinhança que tenham uma escola dominical. Desejamos que você vá à sua própria escola dominical, mas se não tiver escola dominical, eu gostaria de estar conosco. Eu desejo falar de manhã com um quadro negro e ensinar sobre a estatura completa de um homem perfeito e desenhá-la no quadro negro e mostrar os requisitos de Deus e como chegamos até a estatura perfeita de um homem perfeito diante de Deus. E então, amanhã à noite, Senhor permitindo, desejo falar sobre meu tema,
meu guia. Então, se alguns que estiverem fora da cidade, desejamos tentar iniciar esses cultos cedos, e ainda não falei com o pastor, porém, desejaria que iniciassem a escola dominical bem cedo e a igreja amanhã à noite, talvez, se possível, começar às 6h30. Isso dará às pessoas a oportunidade, de modo que nós podemos terminar por volta das 8h30. Eu conheci uma dama hoje que dirige 3 ou 4, e ela disse, saímos às 8h30, chegaria por volta das 2h30 ou 3 da manhã em casa. Então, não estaremos fazendo nada mesmo, se desperdiçando, nós estaremos desperdiçando o tempo, então nós não temos que ter uma forma sobre isso, Deus é sem forma. A Bíblia, esperamos que todos estejam aqui, todos que possam estar. Agora, se vocês têm seus próprios cultos, este é um tabernáculo interdenominacional, onde as pessoas, e a maioria de nossos grupos são formados de pessoas fora da cidade. Agora, se acontecer de haver um desconhecido aqui, desejo mostrar. Eu acabei de chegar à plataforma, não vejo 10 pessoas que eu conheço. Quantas são de fora de Jeffersonville? Levantem as mãos, veja. 99%, está vendo? Simplesmente amigos. Quantos aqui são provenientes de 100 milhas de distância? Levantem as mãos. Há 50% de mais de 100 milhas. Quantos são de mais de 200 milhas? Levantem a mão. 300 milhas de distância, levantem a mão. 400 milhas, levantem a mão. 500 milhas de distância, levantem a mão. Mais de 1/3 da congregação de 500 milhas de distância. Veja, são simplesmente amigos que se reúnem em torno... Nós vamos estar aqui. Assim, ficamos agradecidos por vocês e estamos aqui para ajudar-lhes. Estamos aqui para fazer tudo o que possamos por você. E agora, eu estava lendo ali atrás uma carta que meu filho há pouco me entregou de uma dama que disse que esta vez serão 35 viagens que ela vem esperando receber oração. 35 vezes. Ela tem dirigido por centenas de milhas, 35 viagens. Lembre-se, há quase 600 e tantos esperando na lista de espera do mundo inteiro tentando chegar para entrevistas. Muito complicado. Quando estamos apenas pensando sobre aqui mesmo, não é muito. Poderíamos ouvir que, veja, é do mundo inteiro. E desse modo, estamos... Será que essa dama está no edifício hoje à noite? 35ª viagem que escreveu uma carta que deseja e estaria aqui amanhã. 35 vezes tem estado aqui sem receber oração. Suponho que ela não esteja no edifício, porém há um pouco... Li a carta dela ali atrás. Agora, sempre tenho tentado, quando venho para cá, para falar sobre algo que não seja apenas por falar, ou não algo que agradaria a pessoas. Eu tenho tentado falar sobre algo que agradaria a Deus e ajudaria as pessoas para ajudar. Para que todos nós possamos, não importa a qual igreja você pertença, qual denominação, para que você possa ser ajudado a caminhar mais próximo de Deus. Essa é a razão de estarmos aqui, uma caminhada mais próxima a Deus. E verificamos que o dia tão tarde quanto está se aproximando do Senhor, eu disse à minha esposa hoje, se eu não entrar em um reavivamento em algum lugar, vou perecer. Simplesmente não posso suportar. Algo dentro de mim está queimando mesmo. Nós há pouco terminamos uma série toda de encontros onde milhares de pessoas compareceram. E não importa se você tivesse 2 ou 3 milhões de pessoas, se não há reavivamento, só que nós costumávamos chamar em Kentucky de um encontro de protelação. Todos vamos ao encontro de protelação, chamávamos. E desejamos o reavivamento onde o Espírito do Senhor esteja movendo-se sobre as pessoas e as pessoas estejam sendo salvas e grandes coisas estejam sendo feitas para realizar algo para o reino de Deus. E agora... Nos cultos de oração, normalmente você pode ver a razão por que não poderíamos reunir uma fila de oração aqui, tão apertado, não poderia. Porém, normalmente nas filas de oração, há pessoas que vêm a elas, descobrem que o Senhor é real. E descobrimos que o Senhor Jesus não tem mudado nem um pouquinho. Do que Ele era, Ele é hoje e sempre será.
E a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nas congregações, as pessoas que se ajuntavam para ouvi-lo naqueles dias, talvez elas não entrassem em uma fila de oração, porém tinham fé para crer. E nosso Senhor se virava à medida que a fé delas o tocava, e se virava e dizia às pessoas que havia certas coisas erradas com elas que haviam feito, e para elas irem e ficarem curadas, ou irem fazer algo, corrigir algo, ou alguma coisa. Sabemos da mulher no poço, com fluxo de sangue, e tanto, cego Bartimeu, que a fé deles o tocou. E hoje à noite ele ainda é o sumo sacerdote da nossa confissão, justamente tão grande como sempre foi. Agora temos que deixar-nos sermos seus servos. Ele é a vinha, o recurso da vida. Somos os ramos que recebem essa vida, e o ramo dá o fruto e não a vinha. Agora, Cristo opera através de sua igreja. Logo, se pudermos render-nos de tal maneira que o Espírito Santo possa tomar completo controle de nós em nossa fé em Cristo, Ele fará a mesma coisa, porque é Cristo. E se você está aqui, um desconhecido conosco, agora, normalmente as pessoas aqui no tabernáculo, nosso pastor aqui tem oração pelos enfermos praticamente toda noite. E você recebe oração através de nosso bondoso e amado pastor, o irmão Neville, um homem a quem Deus ouve e responde oração, o irmão Orman Neville. E o irmão Dan Ruddle, e aqueles outros irmãos que oram pelos enfermos, e o irmão Jackson. Suponho que esteja aqui em algum lugar da outra igreja irmã em Howard Park. E este tempo, quando está tão cheio, você apenas crer em Deus, seja o que for que você tiver necessidade, e você é desconhecido, não o conheço, apenas peça a Deus e veja se Ele não é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Veja se Ele não pode falar exatamente, Ele o conhece, Ele sabe o que está errado com você, a única coisa que você tem a fazer crer nele, e então ele o usará como instrumento e eu como outro. Jesus disse em São João 14:7, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Agora, esse é um vaso rendido. Agora amanhã vamos ensinar como você se torna esse vaso que Deus, o Espírito Santo, opera através de você. E deste modo, veja, Deus estava em uma coluna de fogo, logo ele habitou em seu Filho, Cristo Jesus, agora em sua igreja. Uma vez chamado Pai, logo o Filho, agora o Espírito Santo. É Deus projetando-se ao mundo. A única maneira que poderia entrar na igreja, primeiro era morrer pela igreja para santificar, para que ele pudesse projetar-se através da sua igreja. Então ele disse em São João 15, eu sou a videira e vós as varas, está vendo? E as varas apenas dão fruto, o Senhor os abençoe. E agora, para a lição de hoje à noite, não desejo mantê-los por muito tempo, porque vejo pessoas de pé e uma tomando o seu lugar e logo a outra senta-se, assim por diante. Estamos fazendo grande esforço para conseguir uma autorização para sentar cerca de 300 ou 400 pessoas a mais, porém a cidade parece nos impedir porque não temos lugar de estacionamento adequado. Temos a permissão de Indianápolis, nós temos que ter um lugar de estacionamento. Quando colocamos 4 pessoas aqui, nós temos que ter lugar para colocar o carro aqui fora. E esta área de estacionamento aqui pertence à cidade. Nossa igreja está aqui a quase um pé da linha divisória da cidade. Verdadeiramente, a rodovia, a razão. Naturalmente, alguns de vocês, jovens companheiros, não entenderiam isto. Porém, costumava ser um pequeno lago. E eu me lembro quando era menino, cavalgávamos aqui, tínhamos de dar a volta no campo e contornar o pequeno lago e construir uma estrada aqui em torno. E comprei este lote aqui, orando bem onde isso está. O Senhor me disse para comprá-lo cerca de 30 anos atrás, ou 32, acho. E bem aqui um enorme charco e ambrósia. E comprei o lote por $160 na esquina. A construir a igreja. O Senhor os abençoe. Desejo, se fosse chamado de texto, ler um pouco do contexto em notas. Gostaria de falar à audiência sobre o tema a influência de outro.
E antes de falarmos, olhemos a palavra, inclinemos a cabeça, falar com o autor da palavra, e agora, de cabeça inclinada em nosso coração também, em sua santa reverência, eu me pergunto se há alguns que hoje à noite que tenham pedido que esteja queimando em seus corações, que levantem as mãos diante de Deus, digam em sua oração: Senhor Jesus, eu tenho necessidade, fala comigo hoje à noite, cura-me, concede-me as minhas necessidades financeiras, seja o que for, Ele supre todas as nossas necessidades. Deus o abençoe. Cerca de 90% da congregação. Nosso Pai Celestial, estamos nos aproximando de Ti. Agora, à medida que nós deixamos este pequeno tabernáculo de barro no qual habitamos, este pequeno barco que está velejando o solene mar da vida pela fé, estamos subindo acima de Marte, Júpiter, Vênus, a Lua, as estrelas, a Via Láctea, e chegando agora pela fé ao trono do Pai, ver assentado ali suas mãos traspassadas e seus pés. Possa esse sangue agora fazer intercessão enquanto colocamos nossos presentes sobre o altar de ouro em volta de seu trono. Te agradecemos primeiro por Jesus, quem fez todas estas coisas possíveis para nós através da nossa fé, que vamos pedir. Tu vistes as mãos, sabias o que estava batendo debaixo dos corações das pessoas. E coloco a minha fé, Senhor, sobre o sacrifício no grande altar dourado de Deus, onde o incenso está sendo queimado diariamente. Rogo que Tu ouças e respondas suas orações, Pai. Concede-lhes os desejos de seus corações. E agora, sendo que temos os reunidos, Senhor, hoje à noite para essas 3 reuniões, estamos aqui nesse edifício quente para nenhum outro propósito a não ser aproximarmos-nos mais de Ti, sabendo o que fazer, Senhor, o que fazer. Assim como o profeta disse, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como uma águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, ensina-nos como esperar, depois que pedimos e tenhamos fé para saber que Tu ouvistes. E em Teu próprio bom tempo Tu enviarás a nossa resposta diretamente através dos degraus dourados, dos corredores do céu, diretamente para dentro da nossa alma, e receberemos o que pedimos porque cremos. Santifica os nossos ouvidos hoje à noite para ouvir e nossos corações para receber, e que possa, quando o culto terminar, que possamos dizer como aqueles que vinham de Emaús, porventura não ardiam em nosso coração enquanto Ele falava conosco pelo caminho, pois pedimos em Seu nome. Amém. Gostaria de ler hoje à noite uma porção da Escritura encontrada no livro de Isaías. Amanhã, com certeza, se você tem papel, desejo que vou ter um quadro aqui, um quadro negro, para, de certo modo, fazer um esboço da lição. E desejo que você anote, se puder, porque você poderá estudar depois em casa. Isaías capítulo 6, desejaria ler alguns versículos desse capítulo para extrair o contexto para hoje à noite. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E o umbral do templo se moveu com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz.
E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios. E a tua iniquidade foi tirada, e purificado é o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. É verdadeiramente um empreendimento quando pensamos no que vai significar enquanto estudamos esta visão de Isaías. Eu sempre gostei de Isaías. Ele foi um dos profetas maiores. Isaías escreveu a Bíblia completa. Há 66 livros na Bíblia. Isaías escreveu 66 capítulos. Começa com o princípio da criação, no meio do livro apresenta o Novo Testamento e João Batista, e no capítulo 56 e 60 termina no grande milênio. Gênesis através do Novo Testamento até o Apocalipse. Grande homem foi este Isaías. Finalmente morreu como um mártir sob pena de morte. Cada homem cheio do Espírito da Bíblia morreu ou foi perseguido sob o governo federal. Cada um deles em que você pensar: Moisés, filhos hebraicos, Daniel, Isaías. Isaías foi serrado em pedaços com uma serra. E adiante, João Batista, cada um dos apóstolos, Jesus ele próprio, todos morreram sob pena de morte ou pena do governo federal. E de acordo com a maneira que as coisas estão se empilhando, vai haver mais testemunhos acrescentados aos deles um dia destes. Está vendo? E se alguma vez houve um tempo que nós devemos nos manter unidos, é agora. Suponho que vocês ouviram dizer do encontro que está se dando em Roma. Estão aproveitando muito ali e eles vão começar um reavivamento. Será um reavivamento de amplitude mundial, seguramente. De volta a este assunto, chegaremos nisso nos 7 selos, a esse assunto de ser influenciado. O rei Uzias era um menino pastor. Ele foi criado e amava o campo. Ele reinou durante o tempo da profecia de Isaías. Isaías havia aprendido com um dos outros profetas maiores, e creio que foi Zacarias, que Isaías obteve entendimento através dele, que era um profeta, enquanto Isaías surgia em cena. Isaías foi chamado e ele foi um profeta. Profetas não são simplesmente feitos pelo homem, profetas nascem profetas. Agora, há um dom de profecia que entra na igreja, que as pessoas dão uma profecia. Muitos membros do corpo de Cristo poderiam fazer isso. É sob inspiração. Porém, um profeta é colocado na igreja por Deus, predestinado para o dom de profeta ou o dom de ser um profeta, não um profetizador. Agora encontramos que este jovem tomou o trono. Se quiser anotar algumas escrituras, é 2 Crônicas, capítulo 26. Pode-se ler onde diz que o rei Uzias, depois que seu pai morreu, Amazias, depois que ele morreu, sendo um homem justo e havia se afastado do Senhor, e foi morto pelo seu próprio povo. Uzias, melhor dizendo, tomou seu lugar como rei. Ele foi estabelecido sobre o trono e ungido na idade dos 16 anos, apenas um rapaz, porém ele era para ser um rei. E, sendo apenas jovem, ele procedia bem. A Bíblia nos diz que ele teve um pai pio e uma mãe pia. E ele quase não poderia ser alguma coisa diferente com tal influência, a não ser um rapaz pio.
porque havia sido o que tinha sido colocado diante dele o tempo todo. Você sabe o que penso? Todos têm sua própria opinião. Porém, um dos maiores, em minha opinião, o maior presidente que nós alguma vez tivemos nesta nação foi Abraham Lincoln. Não porque ele era republicano, porém porque ele foi o que ele foi. Um homem pio. E ele foi criado para servir a Deus. E ele disse, se há algo que eu desejo dar louvor, ele disse, ou pelo que minha vida foi influenciada, foi uma mãe pia que me ensinou a orar e conhecer Jesus como meu Salvador. Oh, sua família é o que você é. Você cria seu filho em um certo meio ambiente. Tem 98% melhor chance de andar certo do que se você criá-lo no caminho errado. Cria o menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer e não se desviará dele. Ser criado corretamente, ensine seus filhos a fazerem o correto, serem honestos, sinceros, justos, mesmo quando estiverem na escola. Agora, muitas vezes as crianças são propensas a copiarem um do outro e tentarem passar na escola. Porém, sabe, penso que se você só conseguir por si mesmo, então é algo que você pode dar valor à sua prova com boa nota. Sabe, se você vai ter um teste no dia seguinte, ao invés de ficar andando por aí a noite toda, levantar na manhã seguinte e pensar, bom, eu me sentarei perto de fulano e beltrano, são inteligentes e poderei copiar deles. Um pouco antes do papai conceder graças à mesa do café da manhã, se você simplesmente dizer, papai, lembre-se de mim hoje, eu tenho que fazer um teste em química, ou seja o que for. Então, quando você orar, papai, diga, Deus abençoe o João, a Maria em seus testes hoje. Eu lhe digo, isso mudará o curso dos acontecimentos. Lembre-se, nós podemos ter o que queremos se pedimos em fé, crendo. Jesus disse, todas as coisas são possíveis para aqueles que crerem. Não tendes porque não pedis e não pedis porque não credes. Ele disse, pedi abundantemente para que o vosso gozo possa ser completo. Eu gosto disso. Nosso ensinamento correto. Diga a coisa correta, faça a coisa correta, pense a coisa correta, sempre esteja pensando o correto. E tem um pequeno lema. Faça o correto, esse é o seu dever para com Deus. Pense o correto, é o seu dever para consigo. E você está fadado a sair-se bem. Você não pode andar para o leste e oeste ao mesmo tempo, não pode andar certo e errado ao mesmo tempo, não importa o quanto pense que esteja indo na outra direção. Se não estiver viajando ao oeste, se você está indo ao leste, não pode estar indo ao oeste. De modo que esse jovem rei, influenciado pelo seu pai quando jovem, ensinou a Israel os preceitos de Deus, e subitamente mudou-se em seus dias e ensinou contra Deus. E seu próprio povo foi morto pelo seu próprio povo. Parecia que teria sido uma grande lição para Uzias a respeito disso, porém, encontramos que quando Uzias tomou o trono, que ele iniciou o correto no caminho que seu pai iniciou, trazendo de volta as coisas de Deus, trazendo Israel de volta à adoração de Deus. Ele se fortaleceu. E sempre quero estar grato por ele em seus dias de jovem, porque ele nunca fez jogo político. Ainda que a política talvez estivesse contra ele, todavia permanecia exatamente sobre a linha de Deus. Isso impressionava esse pequeno e jovem profeta de modo a tal ponto que se tornou um herói. Foi um exemplo para Isaías, o profeta. E Isaías foi ao castelo para permanecer com ele, ao palácio do rei. Ele o chamou, gostava de Isaías. Isaías também era jovem. E eles juntos eram amigos do peito. E quando ele saía,
E alguns dos homens de política entravam e diziam: devemos fazer assim e assim. O rei Uzias primeiro buscava ao Senhor. Senhor, é a tua vontade que façamos isto assim e assim. Deus concede-nos um presidente assim. Não somente isso, porém concede-nos pregadores. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso deve ter sido uma grande influência, porque Isaías o amava, porque ele via que ele era um grande homem e ele permaneceu firme e sólido por Deus. Você sabe, todo tempo, nos dias em que vivemos, nas coisas que fazemos, lembre-se, o público não olha somente para o pastor da maneira que ele parece, vive, também olham para o leigo. Oh, como é uma pena quando pensamos na igreja. Algumas vezes, seu pastor pertence a uma certa organização ou a um clã, e esta organização o envia a uma certa igreja. E algumas vezes as mãos desse pastor estão atadas por essa organização. E o pequeno companheiro deseja servir ao Senhor e pensa, foi ensinado que praticamente a única maneira que ele pode fazê-lo é ao servir a sua organização. E se ele se levantasse e pregasse o que a palavra disse, a igreja o destituiria por votação. Então ele tem medo que não tenha chance então de pregar o evangelho. Porém, o que necessitamos nos púlpitos hoje é de homens como Uzias era. Não importava qual a política de sua igreja ou a política de qualquer outra coisa, ele agia para agradar a Deus completamente. Ele esperava até que ele encontrasse o assim diz o Senhor. Então ele fazia. Esse pequeno profeta jovem, mais ou menos da sua idade, no templo com ele, desciam juntos e oravam sem dúvida e pediam a vontade do Senhor, então comparavam com as leis da Bíblia. Então, se estivesse correto, Uzias aprovava, se não estivesse correto, condenava a política. Deus nos dê mais assim. Isso impressionava Isaías, porque ele nasceu profeta. E Uzias se tornou um herói para Isaías. Veja, por causa de sua posição por Deus, ele se tornou um herói aos olhos do justo, e talvez não tenha existido muitos justos, está vendo? Porém, a coisa que desejamos fazer é fazer nossas vidas valer para Deus. Alguém está observando você. Eu estava repreendendo severamente alguém outro dia. Em um certo bairro tinha uma grande igreja denominacional, teve uma grande festa de rock and roll aqui, e estavam dançando até por volta da 1h da manhã. Estavam caçoando de alguém que vem ao tabernáculo e disseram que os que vêm aqui são santos roladores porque nós não temos nenhuma denominação. Isso me deu uma chance. Você pode até imaginar o que aconteceu, porém o negócio é que agora aquelas pessoas, sem dúvida, que a jovem que fez o comentário, se ela ao menos soubesse o que fosse a verdade. Eu estive nas montanhas algumas semanas atrás, e lá longe, quando eu estava retornando para casa, nos retiramos, a família e eu, para descansar, aonde vamos novamente, o Senhor permitindo, na próxima semana. Então, distante ali aquela noite, eu tive uma visão. E era uma bela, linda mulher, olhava jovens mulheres correndo. Ela tinha sua mão aqui e ela estava perecendo com um ataque cardíaco. Uma linda mulher, e ela caiu e morreu. E o anjo do Senhor disse: agora, quando você ouvir dizer disto, lembre-se, vão dizer que ela cometeu suicídio. Porém, ela morreu de ataque cardíaco, e são quase 4. Logo, simplesmente diga 4 horas, e então ele me deixou. E não acordei a família no pequeno campo de gado, onde os vaqueiros ficavam, lá onde íamos para rebanhar o gado. Apenas os deixei dormir até de manhã. Então, no dia seguinte, mencionei isso. Eu disse: uma jovem mulher muito atraente vai morrer um ataque cardíaco.
E na estrada, fora 2 dias mais tarde, foi noticiado no rádio que essa senhorita, não consigo lembrar do nome, Monroe, senhora Monroe, eu acho que o seu nome artístico, seja o que for, o nome dela era diferente. Ela morreu e disseram que cometeu suicídio. Agora, não faz diferença o quanto eu fale, mesmo assim, vão dizer que ela cometeu, mas ela não cometeu. Ela morreu de ataque cardíaco. E se você observar, ela tinha telefone na mão, tentando alcançar o telefone, e ela teve um ataque cardíaco. Disseram que havia pílulas para dormir, que ela estava tomando fazia 1 mês desse frasco. Ela morreu de ataque cardíaco e ela morreu por volta de 4 ou 5 segundos antes das 4 horas. E eu li ali sobre a história de sua vida na revista. Ela era uma filha ilegítima e como que ela tinha lavado tanta louça, sua mãe no hospício, e ela tinha desejado, porém era a mulher de corpo mais perfeito, suponho, no mundo. Porém, ela desejava algo que o dinheiro não comprava. Pensei, queria poder ter chegado até ela. Sei do que ela necessitava. Aí está. Talvez membros de igrejas de fama, os mais belos, a famosa Hollywood, onde toda a decoração e enfeite. Porém, eles viam aquelas pessoas, ela podia ver que eles não viviam nenhuma vida diferente da que ela vivia, necessitava da influência, do poder da ressurreição de Cristo entre as pessoas, para que vejam que Cristo não é uma estátua pendurada num edifício, porém ele é um ser vivo na forma do Espírito Santo, vivendo em homens e mulheres, trazendo paz e contentamento e felicidade. Se pudéssemos ter somente conseguido chegar até a jovem antes que ela deixasse o mundo. Agora, influência. Verificamos que a vida de Uzias influenciou esse profeta a tal ponto que Uzias, melhor dizendo, construiu muros e fortaleceu-se e tomou de volta dos filisteus as terras e possessões que pertenciam a eles e assim por diante até que sua fama se espalhou até o Egito. E eu lhe digo, de todas as crônicas dos reis, não houve nenhum deles, a não ser Salomão, que se propagou como Uzias. Por quê? Porque ele estabeleceu um exemplo. Ele permaneceu com Deus. Não importava o que as pessoas pensavam, alguma outra pessoa, o que seus políticos tentavam influenciá-lo. Ele permaneceu com Deus e isso, Deus o abençoou. Isso foi uma grande ajuda para este jovem profeta. Como Deus abençoou um homem que seja fiel à palavra de Deus. Agora, talvez não seja muito popular, porém, será abençoado. Agora, as pessoas têm que fazer a escolha deles, se desejar agir como restante ou ser abençoado por Deus. Você pode fazer a sua escolha. Você vai viver como restante e será abençoado por eles. Porém, se você quiser andar com os desejos de Deus, será abençoado por Deus. Sendo assim, você tem que escolher hoje a quem servir, como o profeta disse, sempre lembra-te do teu Criador primeiro, sempre. Agora, quando este rei chegou a um ponto, sendo um homem tão grande e influenciado, Isaías e os justos, naturalmente, de seu reino, ele chegou ao ponto que ele ficou sentindo-se autoconfiante. E é aí onde você comete seu engano. Aí é onde tantos homens justos mordem o pó da vergonha, mordem o pó da derrota. É porque eles começam a se sentir autoconfidentes. Começa a pensar que você viveu tanto tempo para Cristo, que não importa o que ele apresente diante de você, você fará a sua escolha, queira você deseja ou não. Você tem que continuar a servir a Deus, não importa o que você foi 10 anos atrás, é o que você é agora. O rei chegou a um ponto que ele pensou dentro de si, que ele ficou exaltado, o orgulho entrou no coração dele, e é o que acontece conosco, se você me perdoar a expressão, é o que aconteceu com nossas igrejas por todo o país. Tem pessoas boas ali, algumas melhores do mundo vão à igreja, penso que as melhores do mundo vão à igreja, porém, é o sistema organizacional, fica exaltado. Isso é o que aconteceu com os metodistas, o que aconteceu com os batistas, é o que acontece com os nazarenos.
com os peregrinos na santidade, com os pentecostais exaltados, rebeldes, egoístas, orgulhosos, para os que não se pode dizer nada quanto a isso. Deus não consegue encontrar uma maneira de entrar em seus corações, é porque se tornaram tão sabichões que ninguém pode lhes dizer nada. E por edificar a si mesmos em volta de argumentação com irmãos, eles edificam a si mesmos em torno de seus credos. E quando fazem, deixam a Deus para trás. Isso é o que acontece com médicos quando ficam tão egoístas que não precisam de nenhuma ajuda de Deus. E aí quando não quero que mexa comigo, quando se deixa Deus fora de qualquer coisa, eu desejo que me deixem fora também. Está vendo? Porque sempre se deve lembrar primeiro Deus. Ele ficou exaltado. Tantos hoje, toma-se uma família de pessoas que começa a ir à igreja. E Deus cura a pequena família, os abençoa, lhes dá o Espírito Santo em suas vidas. As criancinhas oram em volta da mesa, oram antes de irem para a cama. A mãe e o pai unem suas mãos, oram. E enquanto continuarem assim, permanecerão uma família. Porém, deixe que, antes de mais nada, não tinham nada, um velho carro caindo aos pedaços, andando por aí nele, e finalmente compram um bom carro, uma casa melhor, antes de mais nada. Então querem se aproximar do mundo que chamam a classe melhor, com quem se relacionar, e mudam para uma vizinhança diferente e descobrem que eles se tornam influenciados pela influência errada. Sempre você deve permanecer onde está o reino de Deus e onde a glória de Deus está se derramando. Permaneça onde você possa ser espiritualmente alimentado dia e noite. Então, antes de mais nada, as separações entram no lar e o mundanismo e ficam exaltados. Uzias fez isso, se exaltou, muito orgulho. E agora, vemos o que ele tentou fazer. Agora, o que verdadeiramente tomou quando ficou exaltado no coração, foi dito na Bíblia, em Crônicas 26, encontramos, segundo Crônicas 26, encontramos que ele entrou no templo do Senhor com um incensário em sua mão para queimar incenso ao Senhor. E quando entrou, o ministro do templo, com 80 ministros mais, o seguiram. Disseram-lhe: não faça isso, você está errado. Você não é ministro. Você é um rei, não ministro. E ele ficou indignado e perdeu o controle. Seu temperamento escapou. E ele mesmo assim acendeu o incensário e Deus o feriu com lepra bem ali, enquanto estava ali de pé em sua ira. E morreu leproso, tiveram que tirá-lo do templo. Aí é onde desejamos uma lição agora. Se este homem, o qual Deus tinha abençoado em sua capacidade, porém não ficou satisfeito com isso, desejou tomar o lugar de uma outra pessoa. Você não pode ser nada como o congressista Upshaw. Lembram-se dele, que foi aleijado por 68 anos e curado no encontro lá. Ele era congressista dos Estados Unidos. Ele disse: você não pode ser nada que não é. Logo, é até que é verdade. Tem que permanecer em seu chamado onde Deus o chamou. Agora, enquanto ele permaneceu rei, ele foi uma bênção para o povo, sendo um rei. Porém, quando ele pensou que era ministro, então, pensou porque Deus o havia abençoado que ele poderia ser qualquer coisa que desejasse. Porém, ele era uma bênção para as pessoas como rei, porém não uma bênção. Ele se tornou uma maldição sobre eles quando ele tentou tomar o lugar do ministro. E temos muito disso. Todos desejam levar a bola. Está vendo? Quando se está jogando bola, quando é tempo de futebol americano, o que desejamos fazer é que todos não tentem tirar a bola do homem que está com a bola, é guardar esse homem, protegê-lo, deixá-lo chegar ao fim. Estamos tentando fazer um gol, está vendo? Porém, poderia imaginar um rei tão destreinado
visto que era para encontrar um homem, seu próprio homem, com a bola correndo até o gol. E então, ao invés de tentar vencer o inimigo dele e o time adversário, para deixar seu próprio homem, que está com a bola, partir com ela, cada homem tentando tirar a bola de sua mão, ora, está se fadado a perder. E hoje temos a mesma coisa. Quando vemos Deus surgir em cena e vai abençoar uma certa coisa, vamos manter todos os inimigos longe dele. Vamos usar nossas influências como jogadores de defesa, não corredores, jogadores de defesa que protegem o corredor, que o deixam levar a bola até o fim. Porque não há oposição, tudo o que se tem de fazer é continuar correndo e deveríamos ser jogadores de defesa. Eu falo para o mundo inteiro, vocês sabem, para os homens de negócio do evangelho completo em volta do mundo organizado, sedes locais, e não há muito tempo atrás, creio que foi em Kingston, Jamaica, quando tinha um Castro e todos eles ali nessa reunião, ou tínhamos ido até o local, essa maneira que foi, as pessoas célebres de todas as partes das ilhas estavam ali, e aqueles homens de negócios estavam tentando pregar o evangelho. Ele estava fora do seu lugar. Nós, pregadores, temos dificuldade o suficiente para manter em nível, e eles usam toda influenciazinha que possa encontrar, técnicazinha dessa maneira e daquela maneira, e mantém isso tão confuso que não se sabe o que fazer. Muitas vezes, uma pequena igreja, tendo um revivamento, alguém sai, dirige o encontro de oração, então ele tem uma ideia diferente do que verdadeiramente a Bíblia diz, porém, de qualquer modo, ele crê dessa maneira, ele começa com uma influência e afasta outros disso, e há coisas a se fazer, proteger essa mensagem da maneira que ela está indo, permanecer exatamente com ela e derrubar tudo para longe dela, se é que vamos cruzar a linha de gol. Eu disse, irmãos, há algo errado. Vocês, companheiros, são homens de negócios em primeiro lugar. Vocês não entendem a aproximação. Não entendem a aproximação para o ministério, porque os ministros... o ministério é um dom chamado de Deus. Deus tem colocado na igreja primeiro apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Deus estabeleceu-os ali para o aperfeiçoamento da igreja. Os homens de negócios deveriam testificar. Mulheres, donas de casa, não importa se você é empregada na casa de alguém, testifique. Faça tudo o que você puder para o reino, porém jamais injete suas próprias ideias, apenas diga o que a mensagem diz e continue. Está vendo? E então talvez você tenha alguma influência. Bem, não tente pregar agora até que Deus, você sabe, Ele chame, apenas permaneça com isso, seu testemunho, porque se você não permanecer, sairá na categoria errada, então atrapalhará tudo. E isso absolutamente não agrada a Deus, isso prova aqui. Quando este rei, quando ele foi repreendido, e a verdade lhe foi dita pelo ministro do edifício e tentou dizer-lhe que ele estava errado, que Deus ordenou isso somente para os descendentes de Arão, e eles eram consagrados para esse serviço somente. Isso é tudo que eles haviam de fazer. Eles eram consagrados para isso. E um rei, não importa quão justo fosse, quanto Deus havia abençoado, ele não tinha nenhum direito de queimar incenso. Estava tomando o lugar do sacerdote e não deveria fazê-lo. E quando foi repreendido, ficou indignado, seu temperamento explodiu. E exatamente enquanto seu temperamento explodia, a lepra aparecia em seu rosto. Ele rompeu com lepra, então deixou cair o incensário e correu para fora do edifício, tentando personificar alguma outra pessoa. Não deveríamos fazer isso. Em sua ira, ele pecou, ele foi ferido. Certamente uma lição para este jovem profeta. Agora, não importava quão grande homem fosse, ele tinha que permanecer em seu chamado. E me dou conta que isso está sendo gravado e sei que irá ao mundo inteiro, selvas adentro, hotentotes, tudo mais. Essa mensagem aqui hoje à noite será traduzida em idiomas, porém eu digo isto de todo o coração. Como poderia
Muitas pessoas dizendo: por que você não se une a certas organizações, não vem com os pentecostais, vem com este grupo, você simplesmente não deixa essas pequenas coisas passarem. Como posso fazê-lo? Tenho que permanecer com essa mensagem. Quando o anjo do Senhor apareceu lá sobre o rio, naquela luz ali, como vocês veem, e quando foi aprovado pelo governo e em todo lugar mais com a ciência, pesquisa científica que era a verdade, e ele me disse para permanecer com esta palavra. Então, como poderia trocá-la por um credo? Se aqueles homens então por aí para fazer isso, deixe-os fazer, porém, nós fomos chamados para pregar a palavra. Não se comprometa, permaneça na palavra. Deste modo, agora você vê a razão por que é a coisa perigosa tentar comprometer e fazer alguma outra coisa. Ou tentar se exaltar dentro de si e dizer: oh, posso fazer isso e ganhar mais dinheiro, posso fazer isso e todos os irmãos concordarão comigo. Posso comprometer sobre esta palavra, até 99% dos ministros mudarão rapidamente de posição. Isso está bem, é bom. Sei agora, muitos deles chamam o quê? Pães e peixes, vendo as pessoas curadas, discernimentos, poderes de Deus e assim por diante manifestados. Eles o levam ali para conseguir reuniões e para conseguir pessoas nas suas igrejas e coisas. Porém, quando se trata de concordar na palavra, eles se afastam dela, está vendo? Não se pode fazer isso. Permaneça com a palavra. Agora, foi uma lição para esse jovem profeta. Não importava o que ele tentasse ser, devia permanecer em seu chamado. Oh, que coisa! Ele aprendeu a ordem de Deus do homem. A ordem de Deus para o homem é permanecer em seu lugar. A ordem de Deus para as mulheres é permanecer em seus lugares também. Você não pode tomar o lugar do homem. Estão tentando fazer isso, porém não faça. Homem, não tome o lugar das mulheres. Não se vista como mulheres. Mulheres não se vistam como homens. A Bíblia diz que é errado fazer isso. A Bíblia diz: uma mulher que veste um traje que pertence a um homem imundice diante de Deus, uma abominação. Está vendo? Porém agora mal você pode diferenciar um do outro. Está vendo? Agora como você vai fazer se não justamente clamar contra isso, bem? Então, quando você faz isso, você viu esta ordem do tribunal essa semana aqui em Indiana. Que vergonha! Menos do que 15 anos atrás, uma família aqui em Port Fulton, acho que alguns da família estão sentados hoje à noite aqui em Port Fulton, enviaram uma menininha da escola para casa por usar shorts na escola. E essa semana estão tentando processar e tirar para fora da escola, e conseguiram. Uma menininha que recusou usar shorts na escola. Qual é o problema com nossa nação? Pensei que esta fosse uma terra de livres. Pensei que tivéssemos direito, liberdade de religião. Este pai se levantou e disse: é contra a nossa crença religiosa para nossos filhos usarem shorts. Nossa mocinha de 16, 17 anos usar shorts é contra a nossa crença religiosa. E eles excluíram e expulsaram a moça da escola. Eu entendo que todos que não concordarem entrarem no acordo internacional deste companheirismo que estão tentando formar para colocar e unir todas as igrejas, a Federação das Igrejas, que todos que não entrarem e unirem-se a isto, estão fazendo-lhes uma pequena província, vão os mandar para o Alasca. É melhor se preparar para clima frio, porque parece que está vindo. Desse modo, que desgraça! Meu amigo de toda a vida, Jim Poole, seu filho está aqui hoje à noite. Desejaria que seu papai somente viesse e fizesse o que seu filho fez. E estávamos falando hoje, através da conversa telefônica, e ele estava comentando sobre, creio, um comentarista de notícias, não me lembro exatamente, porém disse que costumava ser que o povo americano tomava um banho uma vez por semana e orava todo dia. Ele disse: agora toma um banho todo dia e ora uma vez por semana. Creio que eu preferiria ficar sem o banho. Porém,
apenas mostra como temos caído. O que aconteceu com esta nação? Por volta de 5 anos atrás, eu estava em Ohio e estava tendo uma reunião ali em cima no... Qual é o nome daquele lugar que tive ali naquilo? Eu estava ouvindo um noticiário no hotel e disse... A flor da liberdade morreu nesta tarde em uma corte aqui em Ohio. O povo Amish não creem em enviar seus filhos para estas escolas públicas. Eles têm suas próprias escolas e nessa certa comunidade onde estavam não tinham um ensino secundário. É a lei do Ohio e Indiana, acho que é a lei nacional, que todas as crianças devem ir à escola até que tenham 16 anos. E este homem tinha 2 filhos, menino e menina, que não tinham 16 anos e se recusaram a enviá-las para escolas públicas onde ensinam éticas e Darwin, que o homem proveio de uma célula de macaco e apenas um macaco exaltado, e assim, eles não concordaram com isso e não deixaram seus filhos ouvirem isso, então os tribunais os prenderam, e este pequeno juiz convencido disse a este velho pai e a mãe de idade, com seu corte de cabelo em forma de pote de barro, usando o macacão, disse... Meu senhor, este estado de Ohio tem uma lei que diz que a criança deve frequentar a escola até que tenha 16 anos. Ele disse, o senhor recusa enviar seus filhos. O que o senhor responde? Ele disse, honrável senhor, respeito às leis deste amável estado do qual sou habitante. Ele disse, porém, viemos aqui anos atrás, nossos antepassados, pela liberdade de religião, e essa é a razão que estamos aqui pela liberdade de religião. Nossa religião ensina-nos que não cremos que viemos de animais para ser homem, cremos que fomos criados na imagem de Deus. Sendo assim, é contra a nossa crença religiosa enviar nossos filhos a uma escola que ensina tal coisa. Sendo assim, não temos nenhum ensino secundário aqui para nossos filhos irem, e não é porque não respeitamos o que o senhor crê. Porém, para nós, não cremos nisso e não desejamos que seja ensinado a nossos filhos. Ele disse, ou o senhor envia seus filhos à escola, ou o senhor e sua esposa passarão 2 anos à penitenciária do estado. E se qual é a sua decisão? Ele disse, a mãe e eu passaremos 2 anos. E eles se viraram e começaram a sair. O velho juiz deve ter se sentido um pouquinho condenado e disse, lembre-se, não diz a sua Bíblia, dai a César o que é de César. E o pai se voltou e disse, e a Deus? O homem do noticiário disse, bem, então a liberdade... E o juiz disse, eu o sentencio a 2 anos. Ele disse, então a liberdade, a flor da liberdade, morreu nesse tribunal desta tarde. Afinal de contas, os Dunkards, ou Amish, melhor dizendo, não importa quão peculiares sejam, eles creem em vida santa. E não há nenhum registro em nenhum lugar dos Estados Unidos onde alguma vez tiveram delinquência juvenil. Nenhuma pessoa, nenhuma criança da religião deles foi alguma vez um delinquente juvenil. Deixe-os ser peculiares, seja o quanto for que queiram, eles são criados corretamente. Não os culpo, porém, ouça, a flor morreu ali mesmo, porém, por volta de 10 minutos ela reviveu novamente. O promotor público, todos eles puxaram de volta seus livros e disseram, então, nós nos demitimos do nosso emprego, pois se o senhor rompe esse direito constitucional, romperão o restante deles. Notou outro dia, quando aquele velho e sábio bispo metodista, o que ele disse sobre fazer oração na escola? Isso não era a igreja metodista, esse bispo foi suficientemente sábio para saber disso. Ele foi em outro grupo vendo que não hoje poderiam chegar para forçar uma certa oração nas escolas. Se eles passassem isso, passariam outro tão rápido quanto pudessem, sondando todo o meio que pode. Não se preocupe, conseguirão. Oh, queremos a cruz, queremos Cristo. Agora, enquanto nós podemos, não seja influenciado pelo homem que talvez possa mandar mais guisado e vende a sua primogenitura para com Cristo. Não faça. Vigie o que está fazendo. Sempre siga aquele que está influenciando e é sustentado por Deus, que você sabe que Deus está com eles. Não siga a influência errada. Sim. Correto?
Não tente tomar o lugar do outro. A visão no templo, ele viu em um trono de Deus exaltado, Deus sendo exaltado. Agora veja, esse rei que ele havia feito um exemplo diante de Isaías, Isaías viu que esse rei tão logo saiu de seu chamado, Deus o feriu com lepra. Então Isaías pensou, o que devo fazer? Uzias estava morto, ele se apoiava muito na força dele e pensou que estava arruinado. O que ele faria? A própria vida para ele teria chegado ao fim quase. Logo que o jovem profeta fez, ele encaminhou-se até o templo para orar e ele caiu prostrado ao altar e clamou. Alguma vez Deus deixa os próprios suportes serem derrubados debaixo de nós. Algumas vezes ele deixa a enfermidade nos atingir, decepções, tristezas nos atingir. Às vezes ele faz isso para levá-lo aonde você seja influenciado pelo Evangelho. Seja sábio o suficiente para captar isso. Não seja estúpido o suficiente para se afastar disso. Note, Isaías sabia que ele devia encontrar algo diferente. Logo, o que fez foi ao templo. Ele levantou as mãos, clamou a Deus, caiu em visão. Quando caiu, viu Deus não em um trono aqui embaixo, porém exaltado bem alto. Oh, que coisa! Seu séquito o estava seguindo e exaltado nos céus. E ele viu de um lado para o outro, através do templo, serafins voando. Oh, que coisa! Serafim significa queimadores. A palavra serafim significa o qual está perto do altar. Realmente, os serafins são aqueles que recebem o sacrifício e limpam o adorador. Então o apresentam a Deus. O serafim faz. Agora, estes serafins eram seres angelicais. E eles são os mais próximos de Deus, bem ao altar. E eles recebem o sacrifício. Isto mostra a justiça de Deus, que o pecado não pode vir em sua presença, a não ser que tenha sido expiado. Está vendo? E estes serafins lembram-se nas 7 eras da igreja, como guardavam aqueles evangelhos, um de cada lado. Lembram-se, nós os levamos de volta ao jardim do Éden com uma espada flamejante parada ali. Guardam o altar. E Isaías, o grande profeta, quando caiu no espírito, viu primeiro Deus assentado bem alto nos céus, acima de qualquer rei terrestre. Disse, eu vi o rei, o Senhor assentado no alto, exaltado. E então ele viu o verdadeiro rei. E seu séquito estava seguindo. Ele viu serafins voando pelo edifício. Tinham asas, voando com 2 asas, e estavam clamando, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Que música, que ritmo! Você diz... Deviam estar dizendo isso de leve, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Isaías disse, quando falavam, as colunas do edifício tremiam com suas vozes. Não estavam simplesmente dizendo Santo, Santo, Santo. Oh, que voz! E disse, e as colunas moviam e tremiam com suas vozes e estavam clamando. Aqueles seres angelicais parados perto do lado de Deus, gritando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que visão! Que coisa! Note! Novamente, Isaías, que havia estado se apoiando na força de Uzias, ouviu morrer debaixo do juízo de Deus. E então viu esses santos seres que estavam perto do lado de Deus, os serafins clamando, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqueles santos anjos cobriam suas faces. Santos anjos cobriam faces santas no meio de um Deus santo.
Então quem somos nós? E agora, vocês metodistas e batistas, presbiterianos e pentecostais, quem somos nós? Quando os santos anjos escondem suas faces santas sob as asas para permanecer na presença de Deus. Quando anjos, um ser que está na realidade além dos anjos. Os anjos não permanecem ali somente, os serafins. Eles estão além dos anjos e Deus é tão santo que até cobrem suas faces na presença de um Deus santo. E a única coisa que eles podiam dizer era: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Uma cobertura especial para eles permanecerem na presença de Deus. Que tipo de cobertura nós necessitamos? Eles tinham que estar cobertos. Agora desejo dizer isto agora. O sangue de Jesus Cristo é totalmente suficiente. Está vendo? Cristo nunca morreu por aqueles serafins. Não, não. Porém, foram seres criados. Ele nunca morreu pelos anjos. Ele morreu pelos pecadores. Ele nunca morreu por pessoas santas. Morreu por ímpios. E enquanto você pensar que é santo, ele nunca lhe fez nenhum bem. Porém, quando compreende que você não é nada, então ele morreu por você. Quando você compreende que você não é nada, então ele é aquele. Você foi aquele por quem ele morreu. Deus é todo santo. Não há nada nele a não ser santidade. É tudo pureza. Agora vamos notar estas asas por alguns minutos. Encontramos que com duas asas ele cobria sua face. Que coisa! Pense! Até mesmo os santos anjos cobriam suas santas faces na presença de um santo Deus. E a única coisa que eles podiam dizer era: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. E se nos conta que eles clamavam dia e noite. Esse é o primeiro degrau de Deus descendo, dia e noite, sem parar. E você pensa que nós fazemos muito barulho? O que você pensa de milhões daqueles ao redor do trono com uma voz que estremecia as colunas do templo, quando somente um deles clamava: Santo, Santo, Santo? Sabe, é uma voz que estremecia o templo quando milhões deles clamando ao redor do trono de Deus: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, com asas sobre suas faces, asas sobre seus pés, com asas em reverência, respeito. Oh, que coisa! Agora, não há reverência ou respeito por nada que fale sobre santidade. Você fala sobre santidade e você é chamado santo rolador. Não há reverência, nem respeito por Deus, nem por seu povo, nem por sua palavra. Agora, aonde é que esse grupo vai terminar? Penso que você está certo, Ben. Acertou em cheio, filho. Sim. Isso até que está certo. Aonde este grupo reverente vai terminar, então? Aonde este grupo reverente vai terminar? Isso mesmo. Aqueles que absolutamente não têm nenhum respeito por Deus. Sabe, costumava ser que se uma mulher ou um homem dissesse que fosse cristão, as pessoas suspeitavam. Porém, hoje apenas gostam de ver quanta zombaria pode fazer disso. Grupo reverente. Que coisa! Por quê? Sabe de uma coisa? Esta é a razão. Não estão conscientes que essa é a verdade. Não estão conscientes de Deus. Não se lembram que a Bíblia diz que os anjos de Deus estão acampados em volta daqueles que o temem. Não apenas e simplesmente vêm e os visitam, eles fixam suas tendas. Amém! Os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que temem o seu nome. Eles permanecem ali dia e noite. O velho irmão de cor cantava essa canção: Os anjos velam por mim. Dizia: o dia inteiro, a noite inteira, os anjos velam por mim. Isso é correto.
O dia inteiro e a noite inteira os anjos velam por mim. Jesus disse sobre aqueles pequeninos: cuidais para que não ofendais um deles, pois os seus anjos sempre contemplam a face do meu Pai, o qual está no céu. Eles sempre estão acampados ao redor, cuidando desses. E eles nem creem nisso, pessoas ímpias. Nós vamos chegar no que é santidade e impiedade pela manhã, se o Senhor permitir. Agora note, eles nem creem nisso. Têm perdido toda a decência, todo o respeito, toda a reverência. E todavia vão à igreja. O grupo mais irreverente que há são aqueles que vão à igreja. Isso é correto. E um velho contrabandista de bebida alcoólica, destilador clandestino, descendo a rua, passando em volta, meio bêbado, você fala com ele sobre o Senhor, ele permanece e fala com você. Alguns desses conservantistas, assim chamados crentes, membros da igreja, riem bem na sua cara. Não, certamente, são irreverentes. Pensa-se que tem que pertencer à panelinha deles, ou nem mesmo se vive nas boas graças deles. É verdade, irreverentes. Agora, estes anjos, quando estão na presença de Deus, criam. Davi disse, você se lembra que nós tivemos aqui algumas noites atrás, quando eu estava pregando sobre isso, e Davi disse, coloco o Senhor sempre diante de mim para que eu não seja movido. Além disso, ele disse, então, quando eu faço isso, minha carne descansará em esperança. Sim, Senhor, porque sei que Ele não deixará a minha alma no inferno, não permitirá que seu santo veja corrupção, pois o Senhor está sempre diante de mim. Onde quer que você for, coloque Deus. Se um homem fica irado e amaldiçoa, coloque Deus entre você e ele. Se um rapaz chama de santo rolador, coloque Deus entre você e ele. Se a esposa fica irada com você, coloque Deus. Se o marido fica irado, coloque Deus. Seus filhos se irritam, coloque Deus. Seja o que for que você faça, coloque Deus. Se papai e mamãe lhe dão uma pequena surra e o corrigem, coloque Deus. Lembram o que Deus disse sobre isso e crie uma criança no caminho que deveria ir. Sempre lembre-se, coloque Deus, ponha Deus diante de você e você terá reverência por Deus e respeito por Ele, isso mesmo. Agora observe, com duas asas ele cobria sua face, com duas, significa reverência diante de Deus, inclinavam, cobriam suas faces. Agora, nós não temos asas para cobrir o rosto, inclinamos nossa cabeça aos seus pés, inclinamos as cabeças e oramos reverência, respeito, sim Senhor, reconheça isso. E com duas asas cobria seus pés, representavam humildade e respeito, como Moisés, o respeito de Deus lhe dizendo que ele estava sobre a terra santa, ele tirou suas sandálias. Ele fez algo aos seus pés. Paulo, em respeito a Deus, reverência, quando o anjo do Senhor veio diante dele naquela coluna de fogo, ele caiu em terra sobre seu rosto. Respeito. João Batista, ele teve tal respeito quando viu Jesus vindo. Ele disse, eu não sou digno nem de tocar seus pés. Os pés mostrando respeito, está vendo? Oh, seja consciente. Aqui há somente uma coisa de que ser consciente de sua pequenez. Se você deseja conseguir alguma coisa com Deus, faça-se verdadeiramente pequeno, não se faça grande como Uzias. Ele entrou ali e ele disse, farei isso de qualquer modo. Não é da sua conta dizer-me. Está vendo? Ele deveria ter feito a si mesmo humilde. Sim, servos de Cristo, me perdoem. Ele nunca teria ficado leproso. Não, eu sei que é o trabalho de vocês. Deus o chamou, esse é o ofício de vocês. Sigam adiante e façam isso, senhores. Sinto muito. Tivesse se afastado, veria sido a escritura diferente. Porém, quando ele foi corrigido, ficou irado. Você pode corrigir as pessoas sobre algo e dizer-lhes sobre seu erro. Eles deixam a igreja. Vá, alguém diga às mulheres que elas não deveriam usar cabelo curto. Bem, eu irei a algum outro lugar onde possam usar. Uma dama veio aqui algum tempo atrás e pediu que a minha esposa descesse. Estávamos em uma reunião e ela não teve tempo de lavar o seu cabelo, disse, e daqueles salões de beleza, ir ali, mandar lavar seu cabelo, e foi ali, aquela dama mesma sabia como arrumar seu cabelo, ela teve de enrolá-lo aqui em cima da cabeça. Vamos, eu nunca lavei o cabelo com ninguém, cabelo comprido. Ela não sabia nada sobre isso. Que coisa. Eles não sabem de que se trata. É por causa dos púlpitos fracos, sobre os quais eles estão se assentando. Os púlpitos fracos não dizem a verdade. Comprometem
batem na... Está vendo? Teria sido melhor se você tivesse ouvido. E se fosse você para falar com um deles, eles se levantariam, explodiriam, diriam, eu nunca ouvirei esse santo rolador novamente. Siga adiante, Uzias. Isso mesmo. Lepra. Ora, preferiria ter lepra a qualquer hora do que esse tipo de lepra. É lepra da alma. Quando você sobe e rompe, bem, você está irrompido novamente. Lepra, pecado, que é pior do que lepra, é uma lepra da alma. Uzias provavelmente foi e dormiu com seus pais. A Bíblia disse porque ele foi salvo, porque ele apenas fez algo de errado. Quando você faz conhecendo o certo, então, e rompe em lepra, então não há maneira de levar um leproso de alma. Sabem disso. Deste modo, faça-se pequeno, humilhe-se diante de Deus, não fique todo inchado, irrita-se, examine as Escrituras e veja se está certo. Eu disse a alguém não há muito tempo atrás, ele disse, Herman Branham, eu entendo que o senhor é da só Jesus. Eu disse, você entendeu errado. Eu disse, eu não sou da só Jesus. Bem, o senhor batiza o nome de Jesus. Isso não me torna um só Jesus. Disse, na doutrina de só Jesus, eles batizam para regeneração. Não creio nisso. Não creio que simplesmente que você seja batizado no nome de Jesus, redima sua alma, seus pecados. Eu creio que Pedro disse, arrependei-vos. Ele disse, você virou-se do seu erro. Arrependa-se, então mostre ao mundo que você foi batizado. E eu não creio em ser nascido de novo. Eu não creio que ser nascido de novo é o batismo do Espírito Santo. Não é o batismo do Espírito Santo, é ser nascido de novo. Nascemos pelo sangue, a célula do sangue. A célula da vida vem pelo sangue. Você é batizado pelo Espírito Santo dentro do corpo, porque você nasce pelo sangue. Você nasce pelo sangue de seu pai. E nasce pelo nosso pai, Cristo. Sem Senhor, porém, veja, não cremos essa coisa. Nós batizamos em nome de Jesus Cristo, não nos torna só Jesus, de modo algum. Moisés humilhou-se na presença. Quando ele ouviu aquela voz de Deus surgir e disse, tire suas sandálias. Moisés estendeu sua mão até embaixo e retirou as sandálias. Paulo, quando aquela luz o derrubou, ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, quem és tu? Quem é? Ele disse, eu sou Jesus, aquela coluna de fogo, sou Jesus, dura para te recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões. Senhor, o que devo fazer? Ele estava pronto. João Batista ouviu chegando um dos maiores homens. Jesus disse que nunca tinha havido um homem nascido de mulher tão grande como João. E quando João ouviu, ele compreendeu que era tão pequeno. Ele disse, eu não sou digno de tirar as suas sandálias. Amém, sempre. Um grande homem humilha-se. A maneira de subir e descer sempre. Torne-se pequeno e Deus o levantará. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, porém aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Oh, que coisa, eu gosto disso. Faça-se pequeno sempre. Não seja pessoa importante, seja o pequeno. Está vendo? Deus é o único entre nós que é grande de qualquer maneira. Não deseje dizer, é uma santa igreja, o santo povo. Não, é um santo Deus, isso mesmo. É uma igreja ímpia, um povo ímpio, isso é correto. Não há tal coisa como uma igreja santa, é um Deus santo na igreja. Não é um povo santo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo no povo. Então você está falando do povo, você está falando do Espírito Santo que está no povo. Amém, essa é a palavra correta. Amém, isso atingiu o alvo, eu senti isso. Sim, Senhor, Ele gostou disso, sei disso. Glória, sim, Senhor. Correto. Faça-se pequeno. Ele cobria a sua face com duas. Reverência. Se humilhou ao cobrir seus pés. Agora, em terceiro lugar, com duas, voava. Colocou-se em ação com duas delas. Ele era reverente diante de Deus, era humilde diante de Deus. Não somente isso, não ficava ali, simplesmente, porém, se colocava em ação. Isso é que é a igreja, amém. Colocou-se em ação, seja o que for que ele tinha, estava pronto para ir. Sim, Senhor, a única coisa que ele podia dizer era santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, porém ele se colocava em ação com isso. Ele entrou em ação, isso é o que a igreja necessita hoje. É primeiro ser reverente, a próxima coisa ser humilde, então coloque-se em ação. Sim, Senhor. Ele mostrou ao profeta quando ele mostrou ao profeta como ele representava seus servos, como ele ia fazer. O que esse rapaz fez, esse anjo, este profeta, viu sua voz estremecer as colunas no templo, quando ele gritou, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, e o edifício estremeceu. Isaías disse, ai de mim, um profeta vindicado, nasceu, profeta, o profeta maior da Bíblia.
E ele disse: ai de mim, pois meus olhos têm visto a glória de Deus. Deixa esse profeta humilhar-se. Um profeta? O homem ao qual a palavra de Deus veio. Porém, quando viu uma visão em ação, ele disse: ai de mim, pois eu sou parado tão perto que até vejo a presença do Senhor. Nosso moderno povo americano pode ver isso e se afasta e ri disso. Isso é correto. Quando ele viu uma visão que se fez manifesta, uma visão manifestada, oh Deus, tem misericórdia deste mundo pecador. Uma visão manifestada, ele clamou: ai de mim, pois sou homem de lábios impuros e habito entre povo de lábios impuros. Sou todo imperfeito, não há nada de bom quanto a mim. Você diz: bendito seja Deus, eu pertenço à presbiteriana, metodista, batista, pentecostais, não tenho que me assentar e ouvir tal coisa. Que diferença! Ah, que diferença! Lembre-se, este profeta, chamado desde o seu nascimento, é vindicado, predestinado para o seu ofício. E ele estava buscando a verdade. E ele havia estado com um rei, e ele viu as obras de Deus serem manifestadas. Porém, quando uma visão clara surgiu, ao invés de se exaltar, ele disse: ai de mim, vou perecendo todo, estou em apuros agora, pois meus olhos têm visto a glória de Deus. Nós podemos ver a glória de Deus e iremos por aí, iremos um bando de santos roladores, pessoas que estão loucas. Não se admire que não consigamos nada. Lembre-se, eu lhes disse que quando eu viesse aqui para dizer algo, ajudaria pessoas. Nós devemos reverenciar isso, devemos simplesmente dar isso exatamente cada pouquinho de respeito que nós podemos. Quando vemos uma visão clara de Deus falar e sabemos que é a verdade. Ai de mim, disse Isaías, estou num edifício aqui hoje à noite ou hoje, onde quer que fosse, e eu vejo a glória de Deus, vejo um anjo falar, vejo algo se mover. Olho ali para cima, vejo Deus manifestado bem aqui. Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. Observe o que aconteceu. O que ele fez? Ele mostrou a Isaías, o profeta, que o homem deve ser honrável, deve ser reverente em sua presença. Reverente, humilde. Então entra em ação. Isso é correto. Lança-se em ação. Como a mulher no poço, quando viu algo acontecer, irmão, ela tinha 2 asas. Saiu com elas rapidamente. Ela veio ali até o poço de Jacó para conseguir um pouco daquela água contaminada sobre a qual eles estavam discutindo. Porém, quando ela tomou um gole dessa fonte da vida, entrou em ação rapidamente. Ela não disse: Senhor, por favor, me diga onde o Senhor obteve sua instrução, onde o Senhor obteve essa coisa, como aprendeu isso, ou como o Senhor sabia que eu tinha 5 maridos, como o Senhor sabia que o que estava errado comigo, como o Senhor sabia essas coisas. Ela nunca questionou, ela disse: Senhor, percebo que és profeta. Sabemos que quando o Messias vier, nos dirá essas coisas. Ó, que coisa! Ela reconheceu pela Escritura. Então ela disse: eu sei que quando o Messias vier, ele nos dirá essas coisas. Ele disse: eu sou ele. Ela entrou em ação. Cidade adentro, foi ela o mais rápido que pôde, disse: venham ver um homem, o qual me disse as coisas que tenho feito, não é este o próprio Messias? Quando ela viu a verdade, ela não tentou levar a bola, porém ela estava sem dúvida dando a isso muito respeito. Ela estava sem dúvida dando muito respeito, porque ela desceu na cidade dizendo: vocês venham ver. Se vocês não creem, vamos, venham comigo. Glória! Eu me sinto como um santo rolador hoje à noite, sim, Senhor. Que coisa é essa maneira que se sente sendo santo rolador? Deixe-me ser um. Sim, Senhor, sei que Ele está certo, sei que Ele está aqui, sei que o mesmo Messias, sei que o mesmo Deus, que o mesmo Cristo está bem aqui nesse pequeno edifício quente hoje à noite. Posso provar isso a vocês. Amém. Veja onde... aquele anjo do Senhor parado no canto exatamente sobre um homem assentado aqui. Seu nome ele é um reverendo, o Sr. Witt.
Ele é de Virgínia, sofrendo de esgotamento nervoso. Se o Senhor crê de todo o coração, o Senhor pode ir para casa, sarado. Crê, Senhor, está bem, vá para casa e fique curado. Seu esgotamento nervoso acabou. Assentado bem ali, seu nome é Moriah, vem de Illinois, tem problema retal. Se o senhor crê, sou desconhecido para o senhor crê, isso deixará. Aleluia! O profeta, Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna-o útil para o seu Senhor. Não importa qual seja a perseguição, qual seja a cruz, envia-me a mim, Senhor, estou aqui. Não importa quanto lhe desprezem, isso, aquilo mais, envia-me a mim. Ele é aquele mesmo Messias, ele está aqui mesmo agora. Eu o vejo novamente, amém. O que é? Aquela mulher entrou em ação. Ela tomou aquelas asas e começou a voar, ela entrou em ação rapidamente. Quando o apóstolo Pedro, quando ele tomou Deus em sua palavra um dia sobre o mar, ele havia pescado a noite inteira, não havia tirado nada, e Jesus veio até ele. Ele disse, lance a sua rede do outro lado do barco. Ele disse, Senhor, sou pescador, sei quando eles mordem, quando não. Eu sei quando eles estão, onde não. Onde estão, onde não. Pescamos a noite inteira e não tenho nem mesmo um vairão. Agora, se tu dizes para lançar, eu sei que há peixe ali, porém, tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. E o que ele fez entrou em ação. Amém. Há um tanque cheio de água aqui. Se você nunca foi batizado no nome de Jesus, é tempo de entrar em ação. Se você é apenas um membro de igreja e não conhece a Deus pelo batismo do Espírito Santo, é tempo de entrar em ação. Correto? Cubra sua face em reverência. Cubra os seus pés em humildade. E incline os seus joelhos e entre em ação. Se você não conhece a Deus, entre em ação. Quando o cego que não podia ver, quando Jesus falou com ele e cuspiu um pouco de barro e colocou nos olhos e fez para curar. Quando ele fez, entrou em ação, ele difundiu sua fama, não tentou levar a bola, porém ele difundiu sua fama através de todas as regiões ao redor. O que ele fez, entrou em ação. Uma vez um homem cego foi curado e disseram, esse homem é um pecador, você nem mesmo conhece. Disse, se é pecador eu não sei, porém disso sei que uma vez fui cego, posso ver agora. O que ele fez, entrou em ação. Isso é que a igreja necessita, entrar em ação. Temos forma demais, temos dignidade mundana demais, necessitamos entrar em ação. Amém! Ele difundiu sua fama por todo lugar. O povo no Pentecostes, eles não conheciam muito, não podiam assinar seus próprios nomes. Alguns, eles estavam assustados, entraram no cenáculo por um dia. O que fizeram? Subiram ali, em obediência à sua palavra, tomaram a sua palavra. Se as pessoas hoje apenas tomassem a sua palavra, então entrariam em ação. Ficai na cidade de Jerusalém, Lucas 24:49, recebereis o Espírito Santo. Depois disso, promessa, depois disso o Espírito Santo que há de vir sobre vós, então vós me sereis testemunhas. Atos 1:8, Lucas 24:49 disse, eis que sobre vós envia a promessa do Pai, esperai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quanto tempo? 1 hora, 2 horas, 10 dias, 4 meses, 6 meses, não fazia nenhuma diferença. Até. Quanto tempo nisso? Apenas até. Quando você pede a Deus algo, permaneça ali. Amém? Permaneça até o quê? Até que isso aconteça. Declare isso como se eu creia nisso. Segure nisso. Entre em ação. Testifique sobre isso. Testifique. Não tenha medo. Entre em ação. Eles estavam no cenáculo. O quê? Louvando e bendizendo a Deus pelo quê? Pela promessa. Eles sabiam que ela tinha que acontecer. Aí está. Entre em ação, vá louvando a Deus até que a promessa seja cumprida. Você tem a promessa. Se você crê que Deus cura, permaneça em ação. Se você crê que Ele vai chamá-lo agora, você está segurando nele. Permaneça em ação. Amém. Permaneça em ação. Você tem 2 asas, lúzias. Permaneça em ação. Agite-as de um lado para o outro. Senhor, creio. Senhor, creio.
Você não pode simplesmente gritar Santo, Santo, Santo. Você tem que dizer, Senhor, eu creio. Permaneça em ação. Amém. Permaneceram em ação até que veio um som do céu como um vento veemente e impetuoso. Então houve ação, então entraram em ação. Irmão, o que temos visto acontecer nesses últimos dias deveria nos colocar em ação. Amém. Deveríamos estar em ação, exatamente correto. Nos assentamos por aí como se fosse algo... O Senhor... Bem, as pessoas se assentam por aí, pessoas pentecostais, e o Senhor opera algo, eles dizem, isso é muito bom, que coisa, não se parece muito com um serafim que vive perto de Deus. O mensageiro até mesmo está mais perto de Deus. Você se torna seu filho no outro lado do altar de bronze. O serafim está no altar de bronze, porém você como filho ou filha vai diretamente à presença de Deus. Você não tem que passar por nenhum sacerdote. Ele é seu sacerdote, bem ali em sua presença como filhos e filhas, irmão. Creio que temos mais do que duas asas. Temos o Espírito Santo, isso é correto. Porém, deveríamos estar em ação com reverência e humildade, não em ação para tentar empurrar algo em alguém, porém com tal reverência e humildade que poderíamos entrar em ação e dizer, ai de nós, temos visto a presença do Todo-Poderoso, temos visto visões acontecerem, exatamente como ele disse, as obras que eu faço também fareis, mais do que estas, pois vou para meu Pai. Temos visto mais acontecer que jamais foi escrito, porém, temos visto mais acontecer em uma reunião com aquelas coisas do que está escrito na Bíblia, mais em uma reunião do que foi escrito nos 33 anos e meio da sua vida. Pense, nós temos visto isso com nossos olhos, temos visto acontecer, ser predito acontecer, observamos, aleijados, cegos, coxos, fracos, preditos que aconteceriam exatamente com precisão, nunca falharam. Isso deveria nos colocar em ação com humildade e reverência. Vem diretamente ali do passado, nos tempos da Bíblia, quando a coluna de fogo pairava sobre Israel. E ele se fez carne e habitou entre nós. Eu vim de Deus e retorno para Deus. São Paulo ouviu e caiu sobre sua face. Um grande mestre como Paulo, ensinado sob Gamaliel, rolou no pó e clamou, Senhor, Senhor, quem és tu? Estou pronto para ir. Um grande homem que ele era, erudito, humilhou-se porque viu a coluna de fogo. Não somente nós, com nossos olhos, a vemos movendo-se entre nós, porém, até mesmo a temos em científico. Deveria nos colocar em ação isso. Havemos fazer coisas assim, e ela fez lá no passado e ainda faz hoje a promessa do Pai. Que coisa, vem para vindicar a palavra, para provar que a palavra é assim, e deveria colocar a igreja em ação. Você não pensa assim? Com duas, ele cobriu sua face em reverência, duas cobriu os pés em humildade, e com duas punha-se a trabalhar para longe, ele ia colocá-la em ação. Agora, deveríamos estar em ação a respeito da palavra, deveríamos contar às pessoas os sinais de sua vinda aparecendo em todo lugar. Devemos projetar-se na palavra, ouvimos o Espírito Santo vir e nos dizer coisas que estão se preparando para acontecer. Não há mais do que 20 anos atrás, partindo desse edifício, ele falou do presidente Kennedy ser eleito, disse exatamente que ocorreria, e as mulheres assim por diante colocariam o sujeito ali, exatamente como seria. Sabíamos disso desde o princípio, ele disse precisamente o que aconteceria. E aqui está essa conferência surgindo, a Federação da Igreja, tudo se unido, porque isso não nos coloca em ação. Isso é correto. Palavra por palavra, como ele falou, tem sido cumprido bem perto de nós. Deveria nos colocar em ação. Como profeta, temos visto o resultado ou a aproximação do desaparecimento, a rejeição, as exaltações das denominações perdem seus lugares. Como Isaías esteve ali, um homem denominacional para começar. Ele estava apoiado sobre o rei porque era um homem bom. Porém, ele viu que a exaltação de si próprio fez a ele, o tirou para sempre. E temos visto que a exaltação de si própria da denominação tem feito a igreja, tem tirado a assim chamada igreja denominacional fora do ringue para sempre. Diga-me, quando uma se levantou depois que ela caiu, onde está? Reveja as histórias, reveja qualquer igreja que já caiu tão logo, se organizou, caiu, nunca mais voltou. Uzias nunca mais retornou ao templo. Ele foi leproso o restante de seus dias e foi enterrado leproso. Sim, Senhor.
Agora o profeta viu o que isso fez, viu que essa exaltação fez. Ora, estamos quase... Ninguém pode entrar em nossas denominações, a não ser que receba um teste perante o psiquiatra para ver qual é o seu QI, se é certo ou não. Ele tem de ter DDD, PhD antes que possa falar conosco. Nossas juntas não aceitarão se não tiver. Que coisa. Melhor grupo da região, os carros que estacionam, nossos estacionamentos são Cadillacs, Rickenbackers, assim por diante. Temos visto isso morrer, vemos isso morto e a coisa toda se tornado cheio de imputadas, tornou feridas fétidas, melhor dizendo, como a Bíblia disse, só feridas, cheira mal, isso é correto, espiritualmente falando, estou dizendo, está vendo? Nós os vemos soltarem a palavra de Deus e exaltar os credos, o que vemos fazer atingiu com lepra a incredulidade. Mas que coisa! Como Uzias tentou tomar o lugar de seu ungido do ofício ungido depois que ele havia sido atingido e ele constatou que havia falhado. E temos visto essas igrejas tentarem tomar o lugar do ofício ungido para pregar a palavra de Deus e se tornaram estonteados com isso. Não sabem o que fazer. Coloque a palavra diante deles, não sabem o que fazer. É horrível. Cremos que isso foi para um dia ou outro dia. Que é? Estão confundidos. Como você pode manter o ofício ungido de Deus e negar sua palavra ungida, a qual é ele próprio na forma de palavra? Como você pode negar que a palavra está correta, e então dizer que você está ungido com o Espírito? A única coisa que manifestará a palavra de Deus é o próprio Espírito Santo. Quando ele, o Espírito Santo, vier, ele tomará estas minhas coisas e as revelará a vós. Isso é correto. Como você pode tomar o lugar do ofício ungido e pertencer a um credo ou denominação? Estão mortas! A coisa a fazer é prostrar-se e clamar: Senhor Deus, sou homem de lábios impuros. Sim, Senhor. Aquelas denominações tentam tomar o lugar na Igreja Santa. Cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, seu Filho. Cremos na Igreja Católica Romana, todas essas coisas. Cremos na comunhão dos santos. Creio na comunhão de Cristo. Sim, Senhor. Creio que os santos estão na glória, seguramente. E creio que temos o mediador entre Deus e o homem. Aqui a Bíblia contradiz isso. Eles dizem bem, isso é a Bíblia, isso é Deus. A palavra era Deus e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora a palavra está em nossa carne, fazendo-se manifesta, ungida pelo Espírito Santo, tempo de entrar em ação. Isso é correto. Os efeitos da visão sobre o profeta, que coisa, fez com que ele confessasse que era pecador, profeta ungido. Ele disse: sou homem de lábios impuros, estou errado, tenho pecado, eu próprio sou impuro. Ele era pecador, confessou seu pecado. Sim, Senhor, fez com que um profeta de Deus confessasse que era pecador. Isso é o que a visão faz. Algum DDD, PhD, riem-se disso. Supostamente são certa hierarquia de alguma igreja. Ouviram o que o cardeal disse no noticiário de hoje? Ele disse: há alguns que ensinam que o retorno do Senhor breve vem. Porém, naturalmente, teremos que nos livrar desse grupo. Desejamos unir a religião mundial. Precisamente. Vocês, pessoas, não adormeçam agora. A coisa está mais perto do que vocês pensam. Esse sujeito até que é bem aquele que não conhece José, sabem? Observe, vem simplesmente tão astucioso quanto possa. Tem o domínio aqui neste último lugar onde formaria uma imagem para isso, tomar a confederação da igreja, fazendo isso, falar exatamente do mesmo modo que a besta falou e dar a isto o poder para perseguir todas as pessoas pias e mudarão os tempos e as leis de Deus. Precisamente o que isso disse. Chegaremos nisso mais tarde. Está tarde demais hoje à noite. De qualquer modo, vocês conhecem, sim, Senhor. Isso fez com que ele mesmo confessasse ser um pecador. Se fosse um pretensioso de hoje, diriam: eu sou o doutor fulano de tal. Eu ouvi um bispo dizer: quando chegar ao céu, sabe o que vou fazer? Vou até Jesus dizer: tu sabes quem sou? Sou o bispo fulano de tal. Sim, eu ouvi minha mãe falar do Senhor.
E se um povo que crê na Bíblia é como andar em água lamacenta, não se sabe onde vai, não pensem isso. Ele é meu guia, estarei pregando sobre isso amanhã à noite. Ele o guiará através das águas lamacentas que há para atravessar todos os bancos de areia perigosos, todos os lugares altos, lugares baixos, seja onde for. Ele me guiará para o outro lado do rio da morte. Assim, Senhor, Ele guiará quando a morte vier. Eu não temerei mal algum, Tu estás comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei, Tu estás ali. Se eu fizer a minha cama no inferno, Davi disse, ali Ele está. Se eu tomar as asas da manhã, voar para longe, ali Ele está, sempre está diante de mim. Logo não serei movido. Tome aquelas asas e entre em ação. Esse profeta entrou em ação rapidamente, ficou de joelhos e disse, eu sou um homem de lábios impuros. Então logo ele confessou, então veio a limpeza. Você tem que confessar primeiro. Desejo que você note este profeta. Pense, um homem que esteve com o governo federal, um profeta vindicado. E logo que ele teve essa primeira visão, ele nunca havia tido visões antes, de modo que ele tinha tido, ele sentia a direção de Deus, ele ia de acordo com a palavra, porém dessa vez foi uma visão clara e gritou, eu sou um homem de lábios impuros, todas essas pessoas são impuras, ai de mim, porque vejo a glória de Deus manifestada. E nós apenas olhamos e deveríamos estar voando para longe. Eu sou um homem de lábios impuros, desceu ao altar. E se eu sou um homem de lábios impuros, Senhor, o que posso fazer? Pois tenho visto manifestado a Ti aqui. Vejo um anjo estremecer a coisa. Amém. Se moveu. Eu espero que você não esteja adormecido. Que coisa! Falou e algo aconteceu. Glória que aconteceu. Então, constatamos que ele confessou seus pecados. Exatamente. Então, logo que ele fez, essa grande voz que havia estado ali falando para baixo, tomou sua mão, tomou a tenaz, apanhou uma brasa, colocou sobre sua mão, veio e colocou sobre os lábios de Isaías e o limpou. Note, ele nunca o enviou para obter título acadêmico de PhD, nunca um livro de regras para aprender. Porém, Deus estava mostrando ao profeta que seu poder de limpeza era através do fogo tirado do altar, amém. O poder de limpeza de Deus hoje não é recitar um credo, se unir a uma igreja, é o poder do Espírito Santo de fogo que desce e limpa um homem de toda sua incredulidade, amém. A maneira de Deus é limpar o profeta através do fogo, não através do credo. O que um profeta saberia sobre credo? Ele vai ser usado por Deus, a palavra vai ser feita manifesta através dele. Logo, ele não poderia dar-lhe um credo, ele se agarraria nesse credo, então ele tirou o fogo do altar e limpou o profeta. Confissão primeiro, então limpeza através do fogo. Glória a Deus. Observe. Confissão primeiro, limpeza segundo, comissão terceiro. Amém. Aí está. Primeiro, confissão. Estou errado. Segundo, limpeza, justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Está vendo? Confissão, limpeza, comissão. Ide a todo mundo e pregar o Evangelho. Estes sinais seguirão os que creem. Amém. Depois da confissão vem a limpeza. Depois da limpeza vem a comissão. Pregar o Evangelho, curar os enfermos, não importava o que as pessoas diziam. Finalmente, esse precioso pequeno profeta morreu sob perseguição ao ser serrado em pedaços com uma serra. Lembre-se, foi quando Isaías fez a sua confissão que ele estava errado. Estava completamente errado. Havia estado se apoiando em seu credo, apoiando-se no homem, um assunto feito pelo homem. Viu um rei que era grande homem, religioso, porém viu que todos os homens falham. Está vendo? Porém, quando mudou isso, ele olhou ali, teve uma visão de quem era Deus. Então ele disse, eu quero confessar que eu estou errado. Aqueles velhos credos não funcionaram mais, porque mortos e falidos, eles estão feridos de lepra. Porém, eu vejo a glória de Deus manifesta. Um credo não pode manifestar, um credo não pode fazer isso assim. Um credo não pode fazer isso. Necessita de Cristo fazê-lo. Então, logo que ele viu, disse, agora tenho estado completamente errado, Senhor. Então veio limpeza, logo veio a comissão. Que coisa foi então que Isaías purificado, quando Deus chamou, quem irá por mim? E foi Isaías que disse, Senhor,
Eis-me aqui, envia-me a mim, o profeta purificado. Oh, não está vendo a influência? Não tome a influência de Martela, espero que não seja o nome aqui dentro. Não tome os nomes de influência de alguma menininha que vai à escola secundária com você, ou à escola comum, ou vizinha do lado que corta o seu cabelo, usa shorts. Não tome essa influência. Não tome a influência de algum pastor de credo que negaria a palavra de Deus e lhe daria um credo. Não tome essa influência, porém permaneça ali até que você veja a glória de Deus cair, algo se mover pelos seus efeitos. Veja isso acontecer exatamente da maneira que Deus disse. Então clame: ai de mim, Senhor, tenho estado errado. Limpa-me, Senhor, limpa-me. Espírito do Deus vivo, cai em frescor sobre mim. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando. Então ele respondeu: mestre, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele estava pronto. Havia visto algo, sim, Senhor. Muitos são os que vão esperando sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Algo tem que ser feito. É mais tarde do que pensamos, que a visão de Deus de tal modo influencia as pessoas que possam ver que o mesmo Deus que estava no templo com Isaías é o mesmo Deus em seu santo lugar hoje. Ele está no santo lugar do Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Ele uma vez por a carne, agora é Espírito se movendo entre seu povo, mostrando-se vivo. Não um credo morto, porém um Cristo vivo. O mesmo ontem, hoje, eternamente. Isaías rapidamente responde: mestre, aqui, envia-me a mim. Vamos orar. Com nossas cabeças inclinadas, o profeta, a Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Juntos, fala a Deus, fala a Deus, toca-me com brasa do altar, fala a Deus, fala a Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Agora talvez seja seu vizinho, a mulher com quem trabalha, o homem com quem trabalha, porém muitos são os que vão expirando em credo e denominações, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus. Tive uma visão do Senhor, vi isso acontecer. Toca-me com brasa do altar. Ele já falou agora. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Agora, com suas cabeças inclinadas, me pergunto se hoje à noite, como lhes disse, tento estudar algo que penso que lhes ajudaria. Viram esse profeta? Foi um grande homem, nasceu para o propósito de ser um profeta. Descobriu que tinha tomado o caminho errado, estava se apoiando na força de Uzias, um rei. Viu que não se pode apoiar na força da carne, é perecível, é errado. Porém, olhe para o alto e veja Deus assentado no alto e no seu trono. Olhe lá em cima para Jesus.
Ele disse, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deixe-o apanhá-lo no espírito e observe e veja se ele não é. Quando aquele pequeno Isaías viu a visão de Deus se mover para baixo e entrar naquele templo, estava pronto para confessar seu erro, pronto para confessar que não fez nada certo, voou para a nação então, fez tudo que era certo então, tudo que podia fazer, até que finalmente selou seu testemunho com seu sangue. Penso que esse seria o sentimento de todos. Quantos sentem que gostaria de dizer, Deus, vocês diriam a Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, levante as mãos, estou aqui, deixa-me testificar para o leiteiro, para qualquer um que possa fazer algo. Senhor, não peço para ser pregador, não peço, porém, sou um fazendeiro que eu possa testificar ao fazendeiro vizinho, fazendeiro, quando eu vender o meu grão, testificar ao operador de máquinas de cereais. Se sou uma mulher, deixa-me testificar ao homem do seguro, ao leiteiro, jornaleiro, ir no bairro e cair no agrado da minha irmã aqui, perto de mim, que é má e pecadora. Deixa-me testemunho com gentileza, deixa-me cobrir meus pés desse modo, ser reverente em tua presença. Envia-me com mais 2 asas, Senhor, rapidamente. Alguém, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. Nesse respeito, vamos todos nos pôr de pé e fazer-nos serviço de consagração a Deus. O Todo-Poderoso está aqui. Creem? Estamos em sua presença divina. Não esqueçam agora, sua presença está aqui mesmo, do mesmo modo que, francamente, desde que eu tenho estado aqui de pé, já vi 4 visões ou 5 acontecerem. Correto, houve mais que 2 ou 3 pessoas que pertencem aqui à igreja que não disseram nada, porém isso está aqui do mesmo modo. Agora, o que queremos fazer, cada um de vocês, de sua própria maneira, vamos nos consagrar a Deus. Nós vemos os sinais aparecendo de sua bendita vinda. Vede e contemplai as folhas da figueira. Agora estão se tornando verde. O evangelho do reino tem ido a cada nação. Estamos perto. O fim se pode ver. Correto? Então, alegremente, anunciaremos a mensagem de sua bendita aparição. Logo ele vem em glória para dizer a todos. Então acordai, vós, santos do Senhor, porque dormitar quando o fim está se aproximando. Aprontemo-nos para essa chamada final. Amém. As nações estão se rompendo. Israel despertando. É uma nação agora. Os sinais que os profetas predisseram. Os sinais dos gentios contados, sobrecarregados de horrores. Vê-se chegando não somente nações, mas igrejas. Retornai, ó dispersos aos vossos. O dia da redenção está perto. Os corações dos homens desfalecendo de temor. Estais cheios do seu espírito, vossas lâmpadas preparadas e límpidas. Olhai para cima, vossa redenção está perto. Falsos profetas estão mentindo, a verdade de Deus estão negando, que Jesus, o Cristo, é o nosso Deus. Você sabe que estão. Porém, andaremos onde os apóstolos pisaram, pois o dia da redenção está perto. Corações dos homens desfalecendo de temor. Estais cheios do Espírito, vossas lâmpadas preparadas e límpidas. Olhai para cima, vossa redenção está perto. Remova essa fumaça denominacional, remova essa fuligem mundana. O sangue de Jesus Cristo é mais do que suficiente para limpá-lo. Olhe para cima, deixe suas lâmpadas estarem brilhando, tome aquelas asas e voe até alguém em seguida. Vamos levantar as mãos agora e dizer, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai Celestial, consagrando-me a Ti esta noite, esta igreja, depois dessa mensagem rígida, dura, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aqui está a minha igreja, Senhor, que cubram suas faces com reverência. Que eles cubram seus pés em humildade. Que eles tomem a coragem para voar com essa mensagem rapidamente até alguma outra pessoa. Concede, Senhor, que testifiquem com gentileza. Sejam sal da terra com seu Salvador nisso. Senhor Deus, este é o nosso sacrifício, é nossa oferta, é nossa ação de graças. É o que nós ansiamos, Senhor. Envia-nos hoje à noite alguém que esteja perdido, que possamos trazê-los à igreja amanhã de algum lugar, que possamos ensiná-los o caminho do Senhor, que possam ser salvos, Senhor, pois é mais tarde do que pensamos.
concede, Senhor, que realmente tenhamos essa intenção em nossos corações. E enquanto falamos, Senhor, toma uma brasa de fogo do Espírito Santo do altar no Calvário, toca cada coração e lábio hoje à noite, Senhor, para que não falemos mentiras, para que falemos a verdade. Toma-nos esta noite, Senhor, apenas o que somos. Todos nós não somos pregadores, não somos todos profetas, não somos faladores de línguas todos, não somos obradores de milagres todos, porém todos temos algo a fazer. Mostra-nos onde está, testificar, cantar o teu louvor e como pão sobre a água retornar algum dia glorioso. Concede, Senhor, aqui estamos, envia-nos aos nossos vizinhos para onde quer que possamos, para o nosso companheiro e dizer-lhes da vinda do Senhor. Concede, Pai, abençoa-nos agora, que nós possamos ter um bom descanso em nossos corpos hoje à noite, que possamos nos levantar e vir à igreja amanhã, e Tu fales tão poderosamente amanhã, que Tu não deixarás nenhuma pedra por fazer que cada homem saiba como entrar. Ensina-nos, Senhor, estamos esperando, ensina-nos pela manhã como chegamos a essa medida completa, onde nós possamos ser filhos e filhas de Deus. Esperamos em Ti, Senhor, com a brasa do fogo pronta para ser colocada em nossos lábios. Estamos esperando, Pai, no nome de Jesus. Agora, com nossas cabeças inclinadas, pedirei ao pastor então para vir à frente para a cerimônia de despedida. Deus abençoe, espero vê-los pela manhã. Deus esteja com vocês, cure todos os enfermos e aflitos entre nós, faça que cada um de vocês... Eu me sinto cheio do Espírito Santo agora mesmo, sinto o Espírito Santo, sinto sua presença. Sei que Ele está aqui, estou certo que Ele está aqui, eu o vejo, eu sei que Ele está aqui, eu o vejo se movendo essa grande coluna de fogo. Glória! A manifestação de seu ser, a deidade e de sua presença, seu augusto ser. Deus cobre com as asas este povo, não deixa que nenhum deles se perca. Eu oro, glória a Deus.